Marco Aurélio no hospital. Ele está sem forças, quase morrendo. Mas mesmo assim, ele está com sede de vingança. Ele já sabe quem fez isso com ele. Com muita raiva, mas sem forças, ele vai contar tudo para Leila. Marco Aurélio, com voz fraca, mas carregada de raiva. Leila, abre os olhos, pelo amor de Deus. Você não entende? Foi a Odete. Aquela cobra venenosa, aquela maldita tá por trás de tudo isso. Ela queria me ver morto, meu Deus, morto. Leila leva a mão à boca, quase sem acreditar no que ouve. As lágrimas começam a escorrer, mas a fúria cresce junto do medo. Não fala assim, Marco Aurélio. Não gasta suas forças. Mas se isso for verdade, se essa víbora teve coragem de mandar te matar, eu juro que não vou deixar barato. Eu não vou deixar ela acabar com você. Marco Aurélio, tentando se levantar, com ódio nos olhos. Ela sempre quis o meu fim, Leila. Sempre? Você acha que essa desgraçada poupa alguém? Ela pisa em cima de qualquer um e agora chegou a minha vez. Mas eu não vou me calar, ouviu? Eu vou desmascarar a Odete. Leila segura os ombros dele, tentando mantê-lo deitado, em pânico com a intensidade das palavras. Chega! Eu não vou deixar você sozinho nem por um segundo. Vou botar segurança 24 horas ao seu lado. Mesmo que você grite, mesmo que me xingue, essa bruxa não vai encostar um dedo em você de novo, custe o que custar. O olhar dos dois se encontra, o dele ardendo em fúria. O dela, firme, pronta para enfrentar o impossível. O ar do hospital fica mais pesado ainda, como se um segredo explosivo tivesse acabado de ser revelado. Tudo começa quando Tiago chega com o coração na boca. Nervoso, sem conseguir esconder a raiva, ele encara Odete de frente, sem medo, e solta a bomba. Vó! Aconteceu uma desgraça com meu pai. A voz dele treme, mas é carregada de ódio e dor. Odete, fria como uma pedra, apenas levanta os olhos devagar, sem mover um músculo do rosto. Ela não chora, não se desespera, não demonstra nada. É como se fosse uma rainha de gelo, assistindo a um espetáculo qualquer. Tiago grita com raiva. Você não vai falar nada? Não vai nem fingir que tá preocupada? Pelo amor de Deus, vó, meu pai pode ter morrido. Odete suspira, mexe no colar e responde com aquele tom venenoso que só ela tem. Tiago, histeria nunca ajudou ninguém. Se Marco Aurélio não soube se proteger, a culpa é só dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Nesse instante, César observa a cena de longe, e a expressão dele é um misto de espanto e revolta. Ele pensa consigo mesmo. Como essa mulher consegue ser tão gelada? O próprio genro à beira da morte e ela não solta nenhuma lágrima. Isso não é normal, é coisa de monstro. A notícia que deveria unir a família vira um campo de guerra. Tiago sente o sangue ferver e não se contém. Você é um monstro, vó! Um monstro sem coração. Odete apenas sorri de canto. Aquele sorriso debochado que dá vontade de voar no pescoço dela. E sai da sala como se nada tivesse acontecido. O clima é sufocante e César fica em choque, desconfiado de que existe algo muito podre por trás dessa frieza calculada. Marco Aurélio é levado às pressas para a sala, pálido, suando frio, mas com os olhos abertos, ardendo em raiva e medo. Ele tenta falar, mesmo com dificuldade, a voz falhando, mas cada palavra sai como uma faca. Leila, abre os olhos. Não foi acidente, não. Foi ela, a Odete. Aquela bruxa maldita quer me ver morto. Leila segura a mão dele, quase desmoronando, lágrimas escorrendo pelo rosto. Para com isso, Marco. Pelo amor de Deus, você tá fraco demais. Não fala assim. Você precisa se recuperar primeiro. Mas ele não se cala. A revolta é maior do que a dor. Você não entende, Leila. Essa mulher é capaz de tudo. Ela sempre quis o meu fim. E agora tentou. Eu não vou morrer calado. Eu vou desmascarar a Odete, custe o que custar. Leila olha ao redor, com medo de que alguém escute aquelas palavras pesadas, mas o coração dela dispara. O silêncio do hospital parece aumentar a gravidade da acusação. O olhar de Marco Aurélio é de puro ódio, e mesmo à beira da morte, ele jura que vai enfrentar a própria Odete. O clima é sufocante. Não é só um homem ferido, é uma guerra declarada contra uma mulher poderosa e implacável. Leila não aguenta mais ver Marco Aurélio naquele estado, jogado na cama, com o corpo fraco e o coração queimando de ódio. As palavras dele ecoam na mente dela como um alerta mortal. A respiração dela fica pesada, os olhos marejados se transformam em pura determinação. Chega, Marco! Você não vai ficar vulnerável nem mais um segundo. Essa cobra da Odete pode até tentar de novo, mas eu juro que dessa vez não vai encostar um dedo em você. Eu vou colocar seguranças 24 horas ao seu lado, quer você queira ou não. Você vai andar protegido até pra ir no banheiro, entendeu? Marco Aurélio tenta protestar, mas a voz falha. Ele percebe que Leila está decidida, e dessa vez não há volta. O choro dela vira força, e o medo se transforma em coragem. O quarto do hospital fica carregado,
como se uma guerra tivesse acabado de ser declarada. E agora, eu quero jogar essa bomba pra você que tá assistindo. Pra quem você está torcendo pra se dar bem nessa história? Ou você quer que os dois bandidos paguem pelos erros? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero saber de que lado você tá nessa história explosiva. E aproveita, deixa o like e se inscreve agora no canal. Porque a cada novo capítulo, as coisas só ficam mais intensas. E eu vou trazer tudo pra você em primeira mão. Mário Sérgio mostra mais uma vez o quanto é rasteiro. O sujeito se esconde atrás da porta, atento a cada palavra, com aquele olhar de raposa que nunca perde uma oportunidade. Do outro lado, Odete e Freitas conversam sem imaginar que estão sendo espionados. Você sabe muito bem que o acidente do Marco Aurélio não foi obra do acaso. Eu não deixo pontas soltas, Freitas. Tudo tem que ser perfeito. Odete, a senhora tá indo longe demais. Se descobrirem... Descobrir? Só se você abrir a boca, e aí eu acabo com você antes mesmo de pensar em falar. Do outro lado da parede, Mário Sérgio aperta o botão de gravar no celular com um sorriso diabólico no rosto. Ele pensa: ah, Odete, dessa vez você cavou a própria cova. Essa gravação vale ouro, e eu vou saber exatamente como usar isso contra você. O coração dele bate acelerado, mas é de pura excitação. Ele sabe que tem em mãos uma bomba capaz de destruir não só Odete, mas também Freitas. Cada palavra capturada no celular é um trunfo que pode virar chantagem, poder e dinheiro. É o jogo sujo no mais alto nível. Enquanto uns lutam pela vida no hospital, Mário Sérgio coleciona segredos como quem junta armas para uma guerra. Celina sempre acreditou que Esteban era seu porto seguro, o único capaz de trazer paz ao coração dela em meio a tanta confusão. Mas nesse capítulo, a vida dela desmorona de uma vez. Eles se encontram e o olhar de Esteban já diz tudo. Não há mais o mesmo brilho, nem a mesma entrega. Ele respira fundo, evita encarar diretamente, mas solta a bomba com a frieza de quem corta uma ferida aberta. Celina, eu preciso de um tempo. Não dá mais pra continuar assim. As palavras caem como facadas. O rosto dela congela, os olhos ficam marejados e a voz simplesmente falha. Um tempo? Como assim um tempo? Depois de tudo o que passamos juntos, você vai me largar desse jeito? Esteban tenta se justificar, mas a verdade é que nada ameniza a dor. Não é você, sou eu. Eu preciso colocar minha vida em ordem. Celina sente o mundo girar, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos pés. Ela segura o braço dele, implorando: não faz isso comigo, por favor. Você é a única coisa que me mantém de pé. Mas ele se afasta, e o silêncio que fica é ensurdecedor. O coração dela despedaça em 1000 pedaços, e naquele instante, Celina não é apenas uma mulher rejeitada, é uma alma quebrada, implorando por algo que já escorreu pelos dedos. A cena é de cortar o coração, deixando claro que o sofrimento dela ainda está só começando. Ivan já chega transtornado, com o rosto vermelho de raiva e os olhos arregalados, como se estivesse prestes a explodir. Ele encara Freitas de frente, sem paciência, e solta o pedido de uma vez. Você tem que pedir a assinatura de Marco Aurélio. É a única forma de liberar minha indenização. Eu não aguento mais esperar, eu preciso desse dinheiro agora. Freitas, frio e calculista, cruza os braços e balança a cabeça em negativa, como quem se diverte com o sofrimento alheio. Ivan, você acha mesmo que eu vou me meter nisso? Marco Aurélio tá no hospital, à beira da morte, e você me aparece preocupado com dinheiro? Não vou me arriscar por sua pressa ridícula. As palavras são como tapas no rosto. Ivan fica fora de si e quase perde o controle. Ele dá um soco na mesa, derrubando papéis e assustando quem está por perto. Você não entende, desgraçado. É a minha vida que tá em jogo. Sem essa indenização eu tô acabado, destruído. Você não pode fazer isso comigo. Mas Freitas não se abala. O silêncio dele é cruel, e o olhar indiferente só aumenta o desespero de Ivan. É como se o homem estivesse sendo sufocado vivo, preso em um beco sem saída. Ele passa as mãos pelo rosto, suando, respirando rápido, como quem está prestes a ter um colapso. É o retrato da derrota, da impotência, de quem percebe que ninguém está disposto a ajudá-lo. O desespero de Ivan é tão intenso que deixa claro: se ele não conseguir essa indenização, pode acabar fazendo algo ainda mais perigoso. Leila entra no quarto de hospital com o coração pesado. Ela observa Marco Aurélio, ainda fraco, respirando com dificuldade, mas com os olhos acesos de raiva. Ela respira fundo, segura a mão dele e decide abrir o jogo, mesmo sabendo que pode piorar o estado do marido. Marco, tem uma coisa que eu preciso te contar. Quando eu estive na TCA, percebi algo estranho. Muito estranho, o jeito que Freitas olhava para Odete. O clima entre eles não era normal. Era como se estivessem unidos em algum segredo.
Marco Aurélio arregala os olhos. A respiração fica ainda mais pesada e a fúria dele cresce. Eu sabia. Maldito Freitas. Ele se vendeu para aquela cobra. Os dois estão tramando contra mim. Eu não tô ficando louco, Leila. Eu não tô. Leila tenta acalmá-lo, mas também não consegue disfarçar o medo. O que ela viu não sai da cabeça. Era como se eles compartilhassem algo sujo. Uma cumplicidade silenciosa. Marco, se eles estão juntos nessa, o perigo é muito maior do que a gente imagina. Marco Aurélio aperta a mão de Leila com força, como se fosse um juramento de guerra. Se Odete e Freitas estão unidos, então eu vou até o fim para derrubar esses dois. Nem que seja a última coisa que eu faça. Leila, agora mais pálida que nunca, percebe que entrou em um campo de batalha sem volta. A desconfiança dela não é só um detalhe. É a faísca que pode explodir toda a trama em um incêndio sem controle. E é assim que termina o capítulo de hoje, com a tensão no limite, o hospital em clima de guerra e segredos cada vez mais perigosos sendo revelados. Marco Aurélio, mesmo à beira da morte, jura vingança contra Odete e agora tem a confirmação de que Freitas pode estar de mãos dadas com a maior vilã dessa história. Leila, por sua vez, não sabe mais se o medo dela é suficiente para protegê-lo, ou se entrou em um jogo tão sujo que não tem saída. Enquanto isso, Odete continua fria, calculista, como se fosse intocável. E Mário Sérgio, com aquela gravação explosiva no celular, pode virar a peça-chave de uma reviravolta capaz de acabar com muita gente. Mas será que ele vai usar isso para fazer justiça? Ou para enriquecer ainda mais? E agora eu quero saber, você acredita que Odete finalmente vai ser desmascarada? Ou ela ainda vai dar a volta por cima e destruir quem ousar enfrentá-la? Escreve aí nos comentários a sua opinião, porque eu vou estar de olho em cada um. Não esquece, deixa o seu like agora. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o próximo capítulo promete ser ainda mais pesado. E eu te digo uma coisa, se você achou que hoje foi tenso, espera só amanhã. O que vai acontecer pode mudar o rumo de Vale Tudo para sempre.